O fundo imobiliário ALZR11, carinhosamente conhecido aí pela massa por Alzirão, possui participação em 15 imóveis locados para bons inquilinos. E aí, será que o ALZR11 vale a pena? Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou falar sobre o ALZR11. E cara, sinceramente eu não sei o porquê eu não falei sobre o Alzirão antes, porque ele é um fundo imobiliário extremamente clássico. Mas tudo bem, a gente tem tempo de corrigir isso. Vamos lá, porque eu vou levantar todos os pontos positivos e negativos do Alzirão para a gente ver se ele está valendo a pena. E eu começo pela tese de investimento dele, que mostra que é um fundo imobiliário um pouco mais seguro do que os outros. Porque vejamos, quais são os ativos alvos aqui do fundo imobiliário? O mínimo de 80% do patrimônio líquido do fundo deve ser destinado à aquisição de imóveis prontos não residenciais, todos eles com contratos atípicos. E em relação aos locatários, ele só procura bons locatários, ou seja, um rating, que é uma classificação de risco de longo prazo igual ou superior a A-, se for das empresas Fitch e Standard & Poor's, ou A3, se for da empresa Moody's, ou o faturamento anual igual ou superior a 500 milhões de reais e o patrimônio líquido igual ou superior a 100 milhões de reais. Ou seja, esse fundo imobiliário só busca locatários bem consistentes. O prazo de locação mínimo é aqui 5 anos e temos aqui um cap rate mínimo. Matheus, mas o que é um cap rate? E aqui o próprio relatório gerencial do fundo explica. Vamos lá no item 2, olha só, é o valor de mercado anual dividido pelo preço de aquisição do imóvel. Ou seja, ele tenta entregar um mínimo da NTNB mais 3% ao ano. Matheus, aí você também está falando grego, né? O que é NTNB? É o nosso velho Tesouro IPCA com juros semestrais. Então, beleza, temos aqui a tese de investimento do fundo imobiliário. Isso mostra que ele é bem mais conservador do que outros fundos imobiliários. E particularmente falando, eu gosto bastante de fundos imobiliários assim, porque eles geralmente entregam um bom risco e retorno, porque nem tudo são dividendos. Mas beleza, vamos ver aqui então a respeito da gestão e da administração do Alzirão. Ele é gerido pela Aliança, administrado pelo BTG Pactual e tem como escriturador também o BTG Pactual, que cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de gestão de 0,70% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, uma taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o valor de mercado do fundo e uma taxa de escrituração de 0,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Por enquanto, para mim, são taxas bem tranquilas. Esse fundo imobiliário já é um pouco robusto, já emitiu mais de 5 milhões e 900 mil cotas e atualmente possui mais de 98 mil cotistas. Logicamente, por ter essa quantidade de cotistas, a gente já espera que o fundo imobiliário tenha uma boa liquidez, ou seja, muitas pessoas comprando e muitas pessoas vendendo cotas aí do ALZR11. E é isso que a gente vai ver agora, porque aqui eu não gosto de ficar enrolando. Vamos lá ver o volume financeiro médio negociado diariamente aqui do fundo imobiliário, que foi algo que me surpreendeu, em torno aí de 985 mil reais. E na minha visão, para um fundo imobiliário ter uma boa liquidez, ele precisa ter um volume financeiro médio negociado diariamente de no mínimo 1 milhão de reais. Ou seja, se a gente olha só esse mês, esse fundo imobiliário teria o seu primeiro ponto negativo. Mas conforme você que me acompanha aqui já sabe, eu nunca olho apenas um mês. Eu gosto de olhar o histórico do fundo imobiliário para ver se isso aqui vem perdurando durante um tempo. Então vamos lá, que o fundo imobiliário soltou aqui para a gente um histórico da negociação e olha só que interessante. Desde meados ali de 2019, né, junho, julho de 2019, o fundo imobiliário está com a liquidez superior a 1 milhão de reais diariamente. Então,
esse fundo imobiliário tem realmente uma boa liquidez, ou seja, é fácil comprar a cota do fundo e é fácil vender cotas do fundo. Atualmente ele está com a liquidez um pouco menor do que R$1 milhão, mas na maioria do seu tempo ficou acima aí de R$1 milhão, então temos o nosso primeiro ponto positivo. Até porque esse fundo imobiliário subiu bastante de cotistas. Olha só isso aqui, ele saiu em torno de 2.700 cotistas aqui, basicamente em dezembro de 2018, e atualmente está com mais de 98 mil cotistas. Logicamente, quanto mais cotistas em um fundo imobiliário, mais liquidez, mais negociações o fundo imobiliário vai ter, e isso beneficia a gente que é cotista do fundo imobiliário. E quando a gente compara a performance do fundo imobiliário com o IFIX, que é algo que eu sempre gosto de fazer, vejamos que aqui no início o fundo imobiliário ficou meio que pareando com o IFIX, depois deu uma perdida, depois ganhou, e após a pandemia ele ficou sempre acima do IFIX, ó. Então temos aqui o nosso segundo ponto positivo. E sabe o que é mais positivo ainda? Você deixar o seu like, cara. Você deixar o seu like. Porque aqui eu venho sempre trazendo conteúdos a respeito de fundos imobiliários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, contribui aí com o canal, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você sempre ser notificado caso você goste desse tipo de conteúdo. E agora vamos falar do portfólio do fundo imobiliário. Eu já falei que ele possui participação em 15 ativos, mas vamos ver onde que esses ativos estão localizados e também quais são os inquilinos desse fundo imobiliário. E temos aqui dados bem interessantes. Primeiro, a gente já sabe que o fundo imobiliário tem todos os contratos atípicos, É o perfil de investimento, é a tese de investimento aqui do fundo imobiliário. E todos os seus imóveis estão 100% ocupados. Isso aí é bem interessante e garante para a gente um tempinho aí de recebimento de dividendos. Temos aqui que o fundo imobiliário possui participação nesses 15 imóveis aqui, sendo a maioria, 74%, localizados no estado de São Paulo, 66% aqui em Grande São Paulo e 8% no estado de São Paulo. Juntando os dois, 74% é aproximadamente no estado de São Paulo. E 26% desses imóveis estão localizados no Rio de Janeiro. E um ponto interessante, que particularmente eu gosto bastante disso aqui no Alzirão, é isso aqui, é que ele não tem só imóveis de lajes corporativas, de galpões logísticos, ele meio que faz uma diversificação. Ele possui lajes corporativas, ele possui galpões logísticos secos, centros diagnósticos, data center. Eu acredito que podia ter mais fundos imobiliários de data center, O Brasil podia investir mais nisso, mas enfim, ele também tem participação em varejo e até mesmo em galpões logísticos refrigerados, o que dá, logicamente, uma segurança a mais para a gente que é cotista, porque ele não fica refém apenas de um segmento, ele possui participação em vários segmentos, apesar de eu não gostar dessa exposição tão alta, 54% em lajes corporativas. Quem me acompanha aqui já sabe que eu não sou muito chegado nesse setor de lajes corporativas, mas beleza, temos aí que o fundo imobiliário, a gente já viu, possui vários inquilinos de vários ramos da economia, e uma coisa interessante é que o prazo de vencimento dos contratos, a média aí, de prazo de vencimento dos contratos, tá beirando aí os 9 anos, ou seja, é muito tempo para a gente ficar recebendo rendimentos aqui do ALZR11 tranquilamente. Mas um ponto que eu quero destacar é que esse fundo imobiliário possui dívidas. Eu entrei aqui no informe mensal do mês de março de 2022, vamos arrastar um pouco lá para baixo, quem me acompanha aqui já sabe como é que eu faço o cálculo. Olha só o que a gente tem, ele possui duas dívidas. Primeiro, obrigações por aquisições de imóveis, ou seja, ele comprou imóveis à prestação e ainda está pagando. E dois, obrigações por securitização de recebíveis, ou seja, esse fundo imobiliário emitiu CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos somar esses dois para a gente ver o total de dívida que o fundo imobiliário possui. Vamos lá, vou pegar isso aqui para a gente ver a alavancagem do fundo imobiliário sobre o seu ativo para saber se é muito ou se é pouco. Vou pegar, 96.105.419,14 mais 165.644.926,96. Temos aí uma dívida total em torno aí de R$261.750.000. Beleza, então a gente vai subir um pouco esse documento e vai procurar aqui a parte do ativo, o ativo do fundo imobiliário, que atualmente está beirando aí
os 909 milhões de reais. Beleza, então vamos pegar aquele valor que a gente achou da dívida e vamos dividir por esses 909, 515, 855,34 e multiplicar por 100 para achar o percentual. E olha só o que a gente tem, uma alavancagem de em torno aí de 28%. Na minha visão, isso aqui é um pouco alto. Para deixar um número de referência, lembrando que cada investidor vai ter o seu número de referência, mas na minha visão, um número aqui até 20% é tranquilo. Quer dizer que o fundo imobiliário tem aí a quinta parte do seu ativo apenas comprometido. Acima disso, eu já acho alto. Então temos aqui que o ALZR11, na minha visão, possui uma dívida alta. Mas beleza, vamos ver aqui a respeito dos rendimentos que o fundo imobiliário vem entregando. E temos aqui que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$ 8,28, o que dá um dividend yield de 7,20%. A gente viu que esse fundo imobiliário ele busca mais segurança, ele é bem mais conservador, não à toa que ele paga menos. Isso aqui, na minha visão, é um ponto negativo, porque hoje, com a Selic a 11,75% ao ano, eu espero um dividend yield de um fundo imobiliário de ao menos 8% ao ano. Mais tranquilo, vamos ver aqui os outros dados do fundo imobiliário em relação ao seu preço. Temos aqui que o seu valor patrimonial por cota está em R$ 108,46, mas ele está sendo negociado atualmente a R$ 115,01. E quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado pelo valor patrimonial, temos aqui um PVP de 1,06. Isso quer dizer o seguinte, que o fundo imobiliário está com 6% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. E agora que você já sabe os dados mais relevantes aqui do ALZR11, conhecido aí pela massa como Alzirão, vou levantar aqui para você todos os pontos, seja positivos, seja os negativos, para a gente chegar na tomada de decisão para saber se ele está valendo a pena. Vou começar, como sempre, se você me acompanha aqui já sabe, pelos pontos positivos. O primeiro, o fundo imobiliário possui, pelo menos no longo prazo, uma boa liquidez, ou seja, várias negociações, porque não à toa esse fundo imobiliário tem mais de 98 mil cotistas. O segundo ponto positivo é que o fundo imobiliário, pelo menos aí na época da pandemia, né, lá desde março de 2020, na época que estourou tudo, ele vem tranquilamente superando o IFIX e isso é um ponto positivo. O terceiro ponto positivo é que esse fundo imobiliário é bem diversificado em 15 imóveis localizados nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro, sendo que esses imóveis são locados para bons inquilinos, que é uma tese aí de investimento do fundo imobiliário. O outro ponto interessante é que o prazo médio de vencimento dos contratos, que são todos atípicos, gira em torno aí de 9 anos. Então a gente tem muito tempo para ficar recebendo rendimentos aí do ALZR11. Dito isto, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que nos últimos 12 meses o fundo imobiliário não distribuiu mais do que 8% de dividend yield, que é o mínimo que eu espero hoje em dia, apesar dele ter se mostrado bem conservador e bem seguro. O segundo ponto negativo é que esse fundo imobiliário está mais caro do que o seu valor patrimonial, aproximadamente aí 6%. O terceiro ponto negativo é que quando a gente pega a dívida desse fundo imobiliário e divide pelo seu ativo, a gente acha um percentual acima de 28%. E na minha visão, qualquer número acima de 20% é uma dívida alta, mesmo que esse fundo imobiliário aqui tenha essa segurança de ter todos esses contratos atípicos. Eu não gosto quando o fundo imobiliário tem mais de 20% do seu ativo comprometido aí com dívidas. E outro ponto que agora é na minha visão, que particularmente eu não gosto, é que 54% aproximadamente dos imóveis desse fundo imobiliário são de lajes corporativas, que vem sofrendo bastante com home office, outras questões aí, e particularmente falando, eu não sou muito chegado nesse setor de lajes corporativas. Então, quando eu levanto aqui todos esses pontos, seja os pontos positivos, seja os negativos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião e isso de forma alguma é recomendação de investimento. Eu acredito que esse fundo imobiliário é um excelente fundo imobiliário, mas no momento ele não está valendo a pena. Se eu não tivesse cotas do ALZR11, eu não entraria agora, eu esperaria ele reduzir a alavancagem e reduzir o seu preço para ficar ali com um PVP de mais ou menos 1.
E se eu tivesse cotas do ALZR11, eu não aumentaria a minha posição, a não ser que fosse para baixar o meu PM de acordo com o percentual que eu estipulei ali na minha carteira de investimento. É isso, e aqui em cima já está aparecendo para você eu falando a respeito de outros fundos imobiliários. Eu fico por aqui e até lá.